Salve, amigos, amigas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz da Igreja. Hoje comigo, Padre Cleito Munhoz, assessor da Juventude. Você que está aqui, já se inscreva no nosso canal, deixa o seu like neste vídeo, porque o episódio de hoje está sensacional. Eu diria que vai ser o mais visto da história desse podcast. Fica com a gente. Muito bem, então hoje, amados, o tema é um tema, para mim, muito importante, é absolutamente relevante. Nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Padre Fábio Vieira, lá da Diocese de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, mas não é só isso, não. Ele não veio aqui para falar de Corumbá, padre, apesar de ser uma cidade histórica. Ele veio aqui porque o Padre Fábio Vieira, ele é o responsável do apostolado do Beato Carlo Acutis e, em breve, São Carlo Acutis, em todo o Brasil. Padre, muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo pela acolhida, Padre Cleito, estar aqui com vocês e poder partilhar nesse momento da vida, da história, né, e da santidade do Carlo, não só para mim, mas para o senhor e para todos, acredito que só acrescenta. Só acrescenta, com certeza. Então estamos aí, vamos lá. Padre, para começar assim, como que o Carlo Acutis entrou na sua vida? Porque eu não imagino que o senhor esteja nesta função, nessa responsabilidade, porque alguém olhou para o senhor e disse, o senhor vai fazer isso. Não, no reino de Deus a gente se posiciona e a graça vem. Como que ele entrou na sua vida, padre? Olha, essa é uma pergunta que todos fazem, eu faço questão de responder assim. Na verdade, quem entrou primeiro na minha vida foi a mãe dele. Mãe do Carlo? A mãe do Carlo. O Carlo entra na minha vida pela mãe. Mas ela é italiana, padre. Italianíssima. Como é que o senhor conheceu a mãe do Carlo Acutis, Olha, padre? no desenrolar do nosso bate-papo, vocês vão entender mais ainda o porquê de tudo isso. Sim. Tá? Nós achamos um santinho que tinha servo de Deus, Carlo Acutis, atrás tinha um telefone, eu com outro padre lá de Campo Grande, e estávamos indo à Itália. Sim. E queríamos visitar o túmulo, né, e no cemitério lá em Assis, onde estava sepultado aquele jovem candidato a santo. Que ano foi isso, padre? Foi 2012. Tá, então 12 anos atrás. 12 anos atrás, 6 anos depois da morte do Carlo. Quando chegamos lá na Itália, chegamos em Roma, aí nós resolvemos ligar naquele telefone. Assim, alguém vai nos dar informação, nos dizer, porque veja bem, ninguém em Assis, ninguém na Itália sabia de Carlo Acutis. Nem Assis não se sabia que tinha um jovem candidato a santo lá sepultado. Nossa. Ligamos, quem que atendeu? Dona Antônia, mãe do Carlo. Espera um pouquinho, então o apostolado era a mãe dele. Era a mãe dele. Dona Antônia que entregava os santinhos, distribuía e deixava o telefone dela atrás. Meu Deus. Nós ligamos, ela atendeu. E uma alegria muito grande poder receber aqueles padres que estavam vindo do Brasil. Vocês estão chegando quando? A gente está chegando amanhã em Assis. Ela, que horas? A gente falou tal hora. Chegamos na estação de trem lá em Assis. Quem que estava? Dona Antônia, nos esperando. Aí ela, a senhora pode levar a gente no hotel? Não, nós vamos para casa. Aí fiquemos na casa dela. Espera um pouquinho, o senhor ficou na casa do Beato Carlo Acutis? Isso. Na casa da mãe dele? Na casa da mãe dele. Meu pai. Nasceu uma grande amizade e daí a devoção ao Carlo, a gente quando nós voltamos, difundimos muito, tanto em Campo Grande como em Corumbá. Sim. E aí a gente vai entender o que Deus estava preparando, porque o milagre aconteceu em Campo Grande. Vamos falar disso. Pois é. Então, assim, olha, meu amigo, de tantos padres no mundo, porque Campo Grande, é Deus preparando. É Deus preparando. Então, a minha amizade com o Carlo nasce a partir da mãe. Dona Antônia foi a portadora e não foi por acaso que tivemos uma empatia muito grande e hoje, cada vez mais eu sinto, né, que meu Deus, a Dona Antônia é a mensagem viva do filho e ela quem protagonizou muita coisa, né, desse processo. Tá, então vamos... Para quem nos acompanha, padre, muitas pessoas talvez não conheçam quase nada do Beato Carlo Acutis, a não ser ter visto imagens dele por aí, que ele é um santo que jogou videogame, que ele é um santo que jogava futebol, que torcia pro Real Madrid? Real Madrid. Real Madrid, ó, acertei. Que ele era um jovem como qualquer outro, claro que um jovem santo. Mas, padre, assim, para as pessoas entenderem, a mãe dele ainda é viva. Quando o Carlo Acutis morreu? Carlo morreu em 2006. Então, 2006. Com quantos anos? Com 15. 15 anos. A mãe dele hoje... Tem 57 anos. 57 anos. Então, veja, nós temos
um candidato a santo da igreja, já é santo, porque já está marcada a canonização, que a mãe dele ainda é viva. Eu costumo dizer que tudo com o Carlo é num clique da internet. Veja bem, 18 anos depois da sua morte, nós temos esse menino já santo. É muito rápido. É muito rápido. Isso é inédito com relação a tantos outros processos. Madre Teresa demorou muito mais. Tudo bem que hoje a gente tem uma facilidade para a investigação das coisas, né? Mas também não é à toa que Carlo é candidato a patrono da internet. Sim. Até as graças e os milagres, quando você pede a intercessão do Carlo, é num clique, é num like. Sensacional. Padre, o Beato Carlo Acutis, futuro São Carlo Acutis, ele então é conhecido como o santo da internet. Qual que é a relação dele com a internet? Quem foi o Carlo Acutis, padre? Muito bem, vamos lá. Esse jovem que nasceu em Londres, né, criado na cidade de Milão, depois, no seu encantamento com Assis, a família muda para Assis, mas Carlo, desde cedo, né, desde criança, já apresentava o extraordinário. Extraordinário, isso é importante. O extraordinário que agia no ordinário da sua vida. Né? Tanto é que, tantas vezes, conversando com a vovó do Carlo, a Luana, ela sempre dizia: eu pensava que o meu neto ia ser um padre, um bispo, quem sabe um papa, mas não imaginava que o meu neto fosse santo. Caramba. Olha que coisa. Por quê? Incrível. Porque o Carlo foi o santo, o jovem que fez o milagre primeiro em casa. Porque ele converte sua família a viver a catolicidade. Eram católicos, mas não tanto praticantes, né? E o Carlo é quem suscita isso dentro de casa. O Carlo fez uma transformação interna muito grande. Então, a família dele não era um ambiente propício. Não. Ele se tornou a força que transformou sua família. Sim. Ele não teve desculpinhas. Eu não vou na igreja porque minha mãe não vai, porque... Não, ele foi primeiro. Ele foi primeiro para arrastar a mãe e o pai depois. Tô arrepiado. Porque talvez muitos esperassem que ele fosse, sei lá, de uma família extremamente católica, onde tudo era fácil para ele. Não, ele lutou para viver a fé. Justamente o contrário disso. Sim. Né? A gente tem, e reforço, né? Muitas vezes nós dizemos que o santo de casa não faz milagre. Não tem esse ditado no Brasil? Tem. O Carlo fez milagre em casa. Porque, veja bem, aos 7 anos de idade, que é o grande divisor de águas da vida do Carlo, aos 7 anos de idade, quando ele faz a primeira comunhão, ali ele entende, toma consciência do que de verdade ele quer. Porque quando ele comunga, recebe a Eucaristia, o que ele diz? De hoje em diante, nunca mais faltarei à missa. E não deixarei de fazer a adoração ao Santíssimo antes ou depois. E o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Eu acho isso fascinante, padre. Pergunta para os jovens, ou mesmo para muitos de nós adultos, e você mais ainda provocador, até padres, qual é o seu projeto de vida? E uma criança de 7 anos dizer que tem um projeto de vida, isso é de uma maturidade. Porque, veja bem, o Carlo, aos 7 anos de idade, já tinha lido todo o catecismo da Igreja Católica. Assim como os jovens que o senhor acompanha, todos já leram, né? Com certeza, talvez a capa e a contracapa. Padre, assim, com 7 anos ele toma uma decisão. Ali foi a virada de chave dele. Foi, é o divisor de águas. Exato, a primeira comunhão é o divisor de águas. E é interessante assim, porque, de novo, padre, me permita te interromper um pouquinho. Às vezes a gente pensa que para ser santo, algo absurdamente extraordinário precisaria acontecer. Então a pessoa ouve uma voz do céu, a pessoa vive um grande milagre. Não. Primeira comunhão. Todo católico fez primeira comunhão. Deveria. Aquilo foi suficiente para ele entender que Jesus deveria ser o centro da vida dele. Então vamos lá, o senhor já tocou num outro ponto que dá aqui margem para a gente conversar 3 dias. Bênção, bora. A santidade. Sim. Nós temos uma imagem muito caricata de santidade. Perfeito. Certo? Perfeito. Que é privilégio de um, de Isso. outro. Tem gente que usa até a expressão dizendo assim, eu não sou digno de ser santo. Como se houvesse alguém que fosse. Como não, meu filho? Você não foi batizado? Exato. Todos são chamados à santidade no dia do batismo. Sim. A diferença é que Carlo teve a coragem de responder. E se fosse para sintetizar o podcast, eu diria, o que Carlo fez de extraordinário para ser santo? Eu diria, foi católico de verdade. Porque o caminho de santidade a igreja apresenta. Isso. A questão é que nós temos uma ideia caricata de ser santo. Nós até dizemos que o santo é aquela pessoa que tem um reto tom na voz, é mansinha, está sempre assim no silêncio. Não estou dizendo que isso não seja característica de um santo. Pode ser. Mas eu não posso reduzir o santo a uma característica da personalidade.
né? Você não sabe o que está passando dentro daquela pessoa. Exato. De repente ela entra na igreja e está lá rezando para dizer assim, tomara que meu vizinho morra, tomara que fulano se acabe, tomara que... Né? Se fosse assim, o Padre Pio não seria santo nunca, porque pensa no homem bruto. Colérico. Impulsivo. Então... Eu sei de uma história que disseram assim, Padre Pio, o senhor é santo? Dele, não. Falta 3 coisas para mim ser santo. Ele perguntaram, o que, Padre Pio? Uma vela aqui e um tapado que nem você de joelho no meu pé. Então, né, nesse parêntese, a ideia de santidade, por ter muitas vezes sido muito caricata para todos nós, como se fosse algo estratosférico, inatingível, não, São Paulo já nos chama de santos, basta ser batizado. Isso. A questão é que o Carlos teve a coragem de responder e buscar essa configuração com Cristo na sua própria vida. Padre, então a gente pode dizer que o Carlos nos ensina que para ser santo eu preciso ser original. E não fotocópia. Perfeito. Tá? É aquilo que eu sou chamado você, com as minhas condições, com a minha realidade, com a minha família. Exato, exato. E ser original não perder o essencial. Quem é o essencial? Deus. Nonio Madio, como ele dizia. Como é que é? Nonio Madio. Não eu, não mas eu, Deus. Mas Deus. É? E por... Dá um corte, hein? Um corte aqui, ok. Nonio Madio. O essencial para a nossa vida, que nos torna originais, é estarmos sempre voltados para aquilo que é a nossa essência. A nossa essência é Deus. E o Carlos tinha muito claro o que ele queria. Minha meta é o infinito. Minha meta é o infinito. Sensacional. Né? Isso me cativa muito, padre, porque, dado a circunstância dele, um jovem comum, no ordinário, de uma família não muito católica, então ele poderia dar uma desculpa de dizer eu não posso responder sim, porque a minha família não me ajuda. Milionário, poderia ter o mundo a seus pés. Poderia ter o mundo a seus pés, então tinha alcance a muitas coisas. Poderia se perder nas distrações que o dinheiro pode oferecer, mas não. Dadas as circunstâncias, ainda assim, ele disse sim no que ele podia, no que estava ao alcance dele, né, padre? Sim, porque o Carlos queria o céu. O que ele fez de extraordinário no ordinário dele? Então, como ele conseguiu dizer sim à santidade, que é um projeto de vida extraordinária, de viver o reino, no ordinário da vida dele? Como é que ele pôde? Dizem que ele jogava videogame, que ele jogava futebol, sim, que ele ia para missa, que ele ia para a escola. Como que alguém é santo fazendo coisas tão simples, padre? Justamente porque a gente tem que trazer a santidade para junto de nós e não distanciá-la. Das poucas vezes que o pai do Carlos falou em público, uma das que me marcou foi quando ele disse: o meu filho não era uma pessoa ambígua. O Carlos sabia o que queria e tudo que fazia bem feito. Propósito claro. Claro, quando a pessoa sabe o que ela quer, acabou a conversa, meu filho, ela vai trilhar o caminho, né? Então, o Carlos queria o céu. Então, veja bem, quando o Carlos lia a vida dos santos todas, né? Quando ele leu a história de Fátima, da aparição de Fátima, ele se encanta. É tanto que ele elege os pastorinhos como sendo seus melhores amigos. Né? Os pastorinhos de Fátima foram os melhores amigos do Carlos Acutis. Por quê? Porque eles queriam o céu também. E numa das aparições, Lúcia pergunta para Nossa Senhora se Francisco e Jacinta iriam para o céu. Aí Nossa Senhora responde que a Jacinta iria, mas o Francisco ainda teria que rezar muitos terços. Carlos ficou apavorado. Mama, nós vamos ter que dobrar a meta. Né? Vamos descobrir quantos terços o Francisco rezava, porque se ele rezava 2, nós temos que rezar 4, porque eu não quero ir para o purgatório. Caramba, que retidão de intenção, padre. Que decisão. Clareza, né? No propósito. Pronto. Né? Quero o céu. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Pronto, beleza. Aí, paralelamente a isso, ele teve um grande encontro aí completa, né, a sua meta, que foi o encontro com Francisco de Assis. A grande inspiração de Carlos Acutis foi Francisco de Assis. A partir daí, tudo muda. E pode prestar atenção, e o Carlos buscou uma configuração com Cristo a partir de Francisco. Certo. Ele morava em Assis, padre? Morava em Milão. Milão. Mas quando foi a Assis, se encantou, encontrou-se com Francisco. E com isso ele fez um processo que até a família teve que comprar uma casa e mudar para Assis por causa dele, do Carlos. O senhor está brincando comigo? Eles mudaram para Assis por causa do Carlos? Por causa do Carlos. Isso eu não sabia. E numa das idas, dos passeios por Assis, o Carlos com a mãe disse assim: mama, eu quero ser sepultado aqui. Isso 2 anos antes dele morrer. Estou arrepiado. 2 anos antes dele morrer. Dona Antônia: mas filho, é o contrário, você que vai me enterrar. Mama, a senhora promete que me sepulta aqui? Como se já intuísse. Eu cheguei aqui. Ainda não estava doente? Não.
Até porque a doença do Carlos não foi uma doença de tratamento. Internou na terça, morreu na quinta para sexta. Foi 3 dias. Foi algo fulminante, rápido. Vamos chegar na doença. Ô, padre, então assim, o Carlo, ele tinha, para os nossos jovens entenderem a receita do Carlo, que quando a igreja proclama alguém santo, ela está proclamando ao mesmo tempo um caminho modelo. seguro, um modelo. Isso. Né? Ele tinha um propósito claro, uma reta intenção, uma, como diz Santa Teresa, uma decidida decisão. Isso. Então, em tudo que ele fazia e vivia como um jovem normal, repito, jogava videogame, ia à escola, jogava futebol, torcia para o Real Madrid, além disso tudo, tinha a clareza da busca do céu. Exato. E quando a gente deseja algo e coloca isso no projeto de vida da gente, tudo que nós fizermos vai estar em função desse projeto. Isso. Eu vou agregar as coisas que me ajudem a fazer esse caminho. Tudo direciona para aquilo. Tudo. O que o Carlo fazia, então, para além disso tudo, que atitudes tomava, que decisões ele tinha para viver o evangelho na vida dele? Vamos lá. Primeira coisa, aos 7 anos ele diz, a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Eu quero o céu. Existe um caminho que vai me levar ao céu de forma veloz, rápida. Aí ele deu o nome de autoestrada, porque na Itália as autoestradas são as vias expressas que você chega rapidamente nos lugares. Certo. Traduziram muito mal para o português de Portugal, disseram que é rodovia. Para nós, no Brasil, não dá certo, porque as rodovias estão cheias de buraco, então você não chega onde quer. Né? Então, na Itália você chega que é a via expressa. Sim. Então, é a minha via expressa, a Eucaristia, não existe outro caminho. Né? Então, quando o Carlos ia para a escola, ele passava em frente à sua paróquia, entrava, fazia 15 minutos de adoração, o babá acompanhava ele, o Rajas, depois levava para a escola. Voltava, se tivesse a igreja aberta, ele entrava mais 15 minutos. Né? E a missa diária. Então, assim, ele traçou o seu projeto. Sem a Eucaristia, eu não chego no céu. Acabou a conversa. Então, ele não ia com a mãe, nem com o pai, ele ia com o babá, o Rajas, que cuidou dele dos 5 até os 15 anos. Esse que era muçulmano, não? Ele era de religião hindu. Se converteu. Sim, ele catequizou, o Carlos catequizou ele. Ele batizou-se na igreja, foi expulso da casta dele por se tornar católico. Eu morei na Índia, sei como funciona. Pois ele é da casta Brahma. Meu pai, que é sacerdote. Isso. Aí ele foi expulso, aí hoje ele é casado na igreja católica, ele cuida da casa deles em Milão, porque a família toda mudou. Então, uma criança que estava sob seu cuidado, uma criança, sim, converteu um hindu. Foi. Pelo testemunho, sim. Digo eu. Imagina, todo dia o cara ia para a escola, ele entrava na igreja, ajoelhava, ficava diante do tabernáculo, o Raja também ficava. Em silêncio. Em silêncio. E o Raja, o que está acontecendo aí? É Jesus. Quem é esse Jesus? Vem aqui, Raja, que eu vou te dizer. Aí começava o bate-papo. O que me faz meu coração arder é que isso está ao alcance de qualquer um. Sim. Mas precisa saber o que quer. Como o Carlos sabia o que queria, então tá aí o primeiro passo para esse caminho de santidade. Ele sabia o que queria, certo. Queria o céu e começou a criar os meios para isso. A Eucaristia era o primeiro. E o seu amor por Nossa Senhora foi tão grande que ele disse, olha, se eu não chegar pela Eucaristia, que é a via expressa, tem uma escada, o terço. O terço é a minha escada para o céu. Nossa Senhora vai ajudar por uma escada. Cada terço rezado é um degrau que eu subo. Sensacional. Bonito, né? Essa parábola. Ele conseguia entender com clareza e com uma mente de criança realidades teológicas complexas. Intercessão mariana, Eucaristia. Sem deixar de ser o jovem, Carlos era cômico, gostava de contar piada, agregava, era simpático. Acho que um sanguíneo, talvez. Não era só aquele jovem belo de 1,83 m, onde passava, que a avó dizia que todas as cabeças viravam para olhar pela beleza física do Carlos. Mas muito mais que a sua beleza física, a beleza da alma transcendia, que agregava. Né? Todos gostavam de estar junto do Carlos. Né? Então, o Carlos era colérico. Ele era colérico. Colérico, mas um apaixonado. Um colérico com apaixonado também junto. Aliás, qual é o italiano que não é colérico e sanguíneo, né, meu filho? Mamma mia, olha, então... Então, para dizer, né, era bom estar com ele. Dona Antônia é igualzinha. Cada 10 palavras, 8 é piada para você dar risada. Eu a vi no comentário, queria poder ter o privilégio de conhecê-la também. Eu vi no comentário, ela é extremamente simples, padre. Simples. Dona Antônia, depois do Carlo, o Carlo, olha que coisa bonita, a família encontrou um sentido para a riqueza deles. Certo? Então, assim, como disse o bispo de Assis, Carlo é um altro Francesco. É um outro Francisco. Né? Ele tinha essa coisa de doar
a mesada Tinha. para moradores de rua? A mesada, todo dia de manhã, quando saía para a escola, levava a mochila cheia de lanche, saía distribuindo para os mendigos. Os cobertores da casa desapareciam todos, estavam ali. Meu pai. Né? Então, assim, muita coisa, o Rages era cúmplice, muita coisa Dona Antônia nem sabia. Sim. Só foi saber disso quando viu na missa de corpo presente do Carlos, aquela multidão de gente da periferia, mendigos e tudo. De onde meu filho conhecia tanta gente? Aquele jovem belo morreu, a notícia se espalhou, mas uma família muito restrita, muito reservada, mas Carlos era de todos já. Até porque o bem não se faz propaganda, né? Não. Se faz simplesmente. Sim. Né? Então o Carlos foi transcendente à sua família, mas ele fez o projeto acontecer primeiro dentro de casa. Porque, veja bem, ele provocava Dona Antônia com perguntas teológicas e doutrinárias. Né? Ela era católica não praticante? Não praticante. Católica. O pai também? É o que a gente chama aqui de IBGE, né? Católico de IBGE. É isso. O pai também era católico não praticante? Os dois. Exato. O padre, então, eu sempre falo muito nas missas assim, né? Alguns princípios do reino de Deus. Um dos princípios básicos é ser fiel no pouco, Deus confia mais. Uhum. O jovem que acha que o chamado dele não começa em casa, vai começar no palco, ele está equivocado. Uhum. Exatamente. Porque... É o secreto, né? Exato. A minha casa, o meu espaço é o lugar mais fértil para isso. Né? Porque muitas vezes a gente tem a preocupação de agradar fora, mas esquece dentro. O Carlos foi mostrando isso de forma pedagógica. Espera aí, aqui dentro primeiro. Padre, isso é um grito de Deus para essa sociedade. Porque né? Não tem nem sentido, às vezes. Como que eu quero salvar o mundo e não salvo aqueles que estão comigo, minha família, minha tem mãe? um ditado, acho que é chinês, que eu gosto muito, assim, antes de mudar o mundo, dê 3 voltas na sua casa. Exatamente. Começa ali. Porque tudo o que nós transformamos na nossa casa, a gente está impactando o mundo. Exato. Ali é o lugar do primeiro apostolado. Né? Uhum, exatamente. Então, isso fez a diferença nesses nossos tempos. Né? E realmente nada é por acaso. Você vê aí, né? No ano de 2020, Carlos é beatificado, no ano que o mundo parou. Foi. Né? No mundo que o ano parou, foi a beatificação que foi televisionada para o planeta. Nenhuma beatificação teve o alcance que a do Carlos teve. Que geralmente é transmitida para o país onde o beato morava. E a própria devoção ao beato é restrita à diocese de origem. Não foi o caso dele. O Carlos é o beato do mundo. Né? A primeira paróquia do mundo dedicada ao beato Carlos Acutis foi no Brasil. Onde, padre? Aqui em São Paulo, Santo Amaro, Dom Negre. Paróquia Deus. Beato Carlos Acutis, no Ítalo brasileiro. Padre, a história do Beato Carlos Acutis, assim, é um grande chamado de Deus ao nosso mundo hoje. Então, as configurações familiares, a como os jovens vivem, ao isolamento dos jovens, ou a falta de perspectiva, porque o que me chama a atenção é assim, não era um jovem sem perspectiva, sem um projeto de vida, sem um futuro. O senhor me falou que conviveu com a mãe dele. Como é a mãe dele hoje? Como ela vive? Ela vive para isso? Tem uma vida... Ou ela está preocupada só na casa dela, com as coisas dela? Como que este menino de 15 anos transformou a mãe e o pai? Pois é. Então, eu posso dizer para vocês com toda a autoridade, porque morei 1 ano com eles, vivi o dia a dia ali, convivendo com Dona Antônia, com o pai, com os irmãos, com a avó, com a tia, né? Ainda mais naquele ano de 2020 que ficamos em quarentena, né? Aqui eu faço um parêntese para te dizer uma coisa, padre. Inclusive o título do meu livro é em função disso. Terminou a missa, nós estávamos no almoço, Dona Antônia, o mundo parou, né? Todo mundo ficou sem missa. Todo mundo, as igrejas fecharam. A família do Carlos não ficou nem um dia. Parece que ele sabia que ia acontecer. Mandou um padre lá do Brasil para dentro da casa dele. E o que nos sustentou naquele ano foi a Eucaristia. O mundo ficou sem missa. A família do Carlos não ficou um dia, porque lá estava eu celebrando todos os dias. Foi Carlos, né? Foi Carlos. Foi o título do livro. A mãe dele escreveu um livro. Escreveu O Segredo do Meu Filho. Entendeu? É bem teológico. Dona Antônia é inteligente. Isso. Por quê? Porque ela fez teologia. De tanto o Carlos provocar ela para fazer pergunta, ela foi perguntar para o padre o que eu faço. O padre disse: a senhora tem que estudar. Só que o Carlos perguntava e depois ficava dando risada, porque já sabia a resposta. Foi para provocar a mãe. Sim. E Dona Antônia estudou teologia, coloca muito de nós padres no bolso. Sensacional.
O poder das pequenas... Ele não fez nada grandioso, padre. Ele não criou uma ONG. Não. O Carlo Acuti, ele criou um site, mas ele não mudou a internet. Ele ajudava lá os moradores de rua que moravam do caminho da casa para a escola. Ele não acabou com a pobreza no mundo, mas, assim, pequenas coisas possíveis e alcançáveis que estavam ali ao alcance dele mudaram toda a realidade e as pessoas em volta dele. Sim, Deus continua dizendo que a santidade é um chamado, né? Independentemente do tempo. As pessoas falam assim, nossa, que impactante, um jovem de calça jeans. Claro, meu filho, São Francisco na época não usava calça jeans, para dizer Sim. que... Tênis Nike. Exato, a santidade continua caminhando com o tempo. Só não responde quem quer, quem não quer. Exatamente. Né? E nós temos aí uma geração de muitos jovens que vão se espelhar no Carlo a partir desse episódio, que é a santidade desse menino, desse garoto. Padre, a gente está chegando no nosso tempo, mas Já? disseram que passa rápido, é verdade. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa que a mim, como assessor da juventude, me interessa muito. Vamos chamar de santo. Como São Carlo Acutis pode inspirar os nossos jovens a saírem do comodismo, do vitimismo, a superarem os seus limites. Como o Carlo Acutis inspira hoje a juventude a buscar a santidade? Qual é o modelo dele? Eu respondo para você com aquilo que nós começamos no início. Ter um projeto de vida. O grande problema dos nossos jovens hoje é que eles não sabem para onde estão caminhando. Isso, eu falo muito disso. Né? Então, caem nos seus vazios existenciais, Sim. não sabem ressignificar. Olha o quanto de jovens suicidando. Sim. Por quê? Porque estão vivendo de bagatelas aí. De migalhas. De superficialidade, de onda, de modismo. Sim. Peraí, meu filho, o que você quer para a sua vida? Tem que colocar isso muito claro. Se você perguntar para o jovem qual é o seu projeto de vida hoje, numa conversa, muitas vezes eu pergunto, eu quero ser engenheiro, arquiteto, advogado. Peraí, mas isso não é projeto de vida. Isso é um projeto profissional que deve estar inserido dentro de um projeto de vida que é algo maior. Então, eles não têm essa amplitude. Né? E o projeto de vida é aquilo que engloba a minha vida. Sim. Por que eu estou aqui? E onde que Deus entra na minha vida? Então, o grande problema dos nossos jovens é esse. E Carlo vem dizer que eu posso usar essa plataforma, internet, para o bem, como ele mostrou. Tá? Aqui fica até para o nosso jovem, para você ver, né? A primeira coisa que o Vaticano aprendeu, né, foi o notebook do Carlo. Porque dentro das fases do processo tem a investigação, e o que escreveu, o que fez, etc. Depois a gente fala sobre isso. O notebook do Carlo foi apreendido e foi feita uma varredura de FBI. Ou seja, nada foi encontrado que desabonasse a pureza do Carlo. Caramba. Ou seja, Carlo nunca entrou no site pornográfico. Se tivesse entrado, o processo teria parado ali, porque até entender o que ele foi fazer naquele site, né, os advogados do diabo iriam gostar se tivesse encontrado alguma coisa. Ou seja, ele usou uma ferramenta voltado para o objetivo de vida dele. Aí é o problema dos nossos jovens. Por não terem objetivo, muitas vezes vão em tudo. Vão na droga, vão nisso, vão naquilo, se permitem a experiências que só os esvaziam e vão ficar aí fragmentados depois. Eu falo muito disso nas minhas pregações para os jovens, falo de propósito, de saber a direção. Porque quando eu tenho a direção, eu não vou mais ficar me perguntando se é pecado ou não é pecado. O que é pecado nem é cogitado, porque me atrasa, porque me distrai no caminho. Aí a pergunta do maduro na fé, de quem tem um propósito, conhece a direção, é: isso aqui me convém ou não convém? Como se diz São Paulo. Me acelera ou me atrasa? Me distrai no meu caminho? Me impulsiona em direção ao meu alvo? Tem uma frase de São Tomás de Aquino que ele diz: o arqueiro não lança a seta sem antes mirar o alvo. Então, se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve, qualquer pessoa serve para relacionamento. Então, migalhas me alimentam quando tem um banquete me esperando. Padre, o senhor escreveu um livro, né? Eu queria que o senhor falasse rapidamente do seu livro. O que o senhor conta no livro? Qual a importância desse livro para a juventude, para as pessoas que estão ouvindo, não sabem nada do Carlo e agora estão com o coração ardendo com vontade de saber mais? A dona Antônia conta o segredo do filho, eu conto o segredo da família. Olha que bênção. Então, um livro que é bom para mãe e para pai também. Para todo mundo, uma linguagem super bacana. E, na verdade, partiu da curiosidade das pessoas que me acompanhavam. Quando eu estava lá na casa do Carlo, eu comecei a fazer live no quarto dele,
E perto da beatificação, o pessoal ficou, padre, conta como que é viver. Aí, eu nunca tinha pensado, rapaz, escrever livro na minha vida. Imagina. Né? E o pessoal curioso, né? Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, poxa vida, aí um padre, o senhor não pode ser egoísta, conta pra gente. É isso mesmo. Né? Não guarda só para o senhor assim, poxa, é verdade, não é porque eu conheço a família do Carlos há 10 anos que estou lá, para mim é tão comum estar com eles. Aí em 20 dias eu fiz. O livro Foi Carlos. Aí eu conto um pouco da minha história vocacional no início, no primeiro capítulo, mas também narro como que foi aquele ano da pandemia. Aí falo de cada um da família, da mãe, do pai, dos irmãos, da avó. Falo da cidade de Assis, da mística que é Assis, né? E do projeto de vida do Carlos. Eu falo os 8 pontos do seu kit de santidade também. Então é um pacote completo, né? Onde a gente coloca aí, numa linguagem bem coloquial, o que é conviver, o que foi conviver com aquela família que nasceu um santo, mas é uma família como qualquer um outro, mas hoje ela sabe qual é o lugar dela no mundo a partir desse filho. Então, chama-se Foi Carlos. Foi Carlos. Qual a editora, padre? Quadrante. Então, o livro Foi Carlos, da Quadrante, Padre Fábio Vieira. Tem nas plataformas de venda? Tem. Pelo nosso Instagram pede, pela nossa página, toda super fácil de achar. Então, gente, eu não li, vou adquirir. Quero saber mais. E você que nos acompanhou até aqui, busque mais. Vá atrás. Conheça melhor o Beato Carlos Acutis, para além do santo da internet, o santo do videogame. É muito mais do que isso, né, padre? Muito, muito, muito. Isso aí é um detalhe. Um detalhe. Só para concluir, para o pessoal não ficar sem informação, ele morreu do quê, padre? Leucemia. De uma leucemia fulminante. Foi quantos dias de internação? Terminou na terça, morreu de quinta para sexta. E ali se provou a santidade dele. Se ele queria o céu, a doença era um caminho. Mas quando ele chegou no hospital, ele falou para a mãe, daqui eu não saio. Daqui eu vou para o céu mesmo, né? Ele já sabia. Tanto é que 3 meses antes de morrer, ele fez aquele vídeo, né? Que depois foi encontrado, onde ele já tinha profetizado. Sono destinato a morire. Estou pronto para morrer. Santo Deus. Fica aqui o convite. Conheça melhor a história de São Carlos Acutis. Em breve será canonizado. Padre, quero agradecer demais sua presença aqui, padre. Eu acho que queria conversar umas 4, 5 horas. Então, qual que é o seu Instagram, padre? Padre Fábio Vieira, tudo junto. Padre Fábio Vieira, tudo junto. Siga lá o padre no Instagram. Ele está sempre partilhando histórias, falando do Carlos. Ele divulga isso no Brasil afora. Tem outros países, né, padre? Sim. Acabei de voltar dos Estados Unidos também, foi muito bacana. Estados Unidos, senhoras e senhores. Estados Unidos. Uhum. Vai ter outro episódio em breve sobre o processo de canonização. Fica atento aqui no YouTube do Voz da Igreja, da Arquidiocese de Curitiba, também no Instagram do Setor Juventude. Está aqui o livro do padre. Olha que livro bonito. Foi Carlos, Relatos Desconhecidos de um Millennial que se tornou santo. Padre Fábio Vieira. Padre, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. De nada, meu querido. Deus abençoe a todos. É isso aí.